Estamos de volta com mais um bloco do Direto ao Ponto desta terça-feira. Direto ao Ponto, eu tive essa dificuldade agora que você não pode perder o Direto ao Ponto de amanhã, hein? Quarta-feira nós temos aqui uma entrevista bacana, muito boa, com os cantores, o irmão Luiz César e a irmã Ivonete, cantores aqui de Criciúma, da terra de Criciúma. Eles estarão lançando um DVD de 25 anos de louvor nesta quinta-feira lá na congregação de Mina do Mato. Você não pode perder a entrevista. Eles vão relatar a história deles, como começaram. Enfim, olha, momento muito interessante amanhã no Direto ao Ponto desta quarta-feira. Hoje nós estamos aqui debatendo um tema muito interessante, muito bom, curioso. Já tivemos ele aqui em outras oportunidades, só que é um tema que tem que voltar sempre. Nós trouxemos ele justamente porque muitas pessoas têm dúvidas e querem respostas bíblicas em relação a esse tema. A questão do perdão. Perdoar e esquecer. Existem outras questões em cima do perdão. Eu estou aqui com o pastor Luiz André Cercal, o pastor Valdecir Bruno e o pastor Renato Cardoso para nós debatemos exatamente esta questão do perdão. E eu já começo perguntando, pastores, a seguinte: pastor Renato, pastor Valdecir, não é fácil mesmo perdoar. As pessoas dizem, falar lá, dar o diagnóstico, orientar, vai lá e perdoa, é fácil. Falar é fácil, difícil é a execução. O senhor sabe tanto quanto eu, vocês sabem que alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, uma mãe teve um filho assassinado, o menino Hélio, alguns anos atrás, por um bandido. Eles roubaram o carro da família, o menino ficou preso no cinto de segurança traseiro e andou mais de 1 quilômetro o bandido, e aquela criança foi arrastada pelo chão e o seu corpo foi estilaçado, arrebentado. A mãe, naquele momento ali de dor, viu aquela situação. Agora, na condição de pai, todos vocês são pai. Aí vem a pergunta: perdoar no falar é fácil, quero ver na execução. Não é tão simples assim, né, pastor? A mãe está diante de um bandido e fala assim, não, eu te perdoo porque eu tenho Cristo no coração. Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Porque quando nós falamos a palavra perdão, nós colocamos ela como uma árvore bem frondosa. Não podemos esquecer que essa árvore frondosa, que tem raízes no solo e que sobe um grande tronco, ela tem muitos galhos. E dentro dos galhos grandes, outros galhos pequenos e pequeninos. Então, há diversas formas, por diversas óticas, que nós devemos enxergar essa questão do perdão. Agora, eu penso que não é fácil para essa mãe que teve o seu filho morto, tragicamente por um bandido cruel, liberar o perdão. Mas eu pergunto, diante de uma maratona emocional, um cansaço emocional, uma perturbação emocional, uma revolta dentro do coração nutrida por essa mãe de ter perdido esse filho, de não suportar nem o nome desse bandido, nem uma foto dele. Eu penso que seria melhor que essa mãe fosse ajudada, seja pelo psicólogo, seja pelo terapeuta, seja pelo pastor, a Bíblia, a palavra de Deus. Devemos encaminhá-la ao perdão, porque é só o perdão que vai trazer paz ao coração dela e refrigera a alma dela. Porque enquanto ficar aquela coisa nutrindo, além da dor da perca do filho, nutre-se uma revolta. Então eu estou falando biblicamente, que biblicamente o caminho mais excelente é o perdão. Agora precisamos achar a via legal que possa conduzir esse perdão de fato dentro do coração dessa mãe, dando um exemplo desse filho morto. Pastor Valdecir, nessa questão, tantas outras pessoas que têm essa dificuldade, principalmente em perdas assim, eu acho que o melhor caminho, o pastor citou bem, buscar orientações, vamos buscar ajuda com um psicólogo, um terapeuta, para tentar nortear e ajudar essa família, dar uma base, principalmente para uma mãe como essa. Tem um outro vídeo que está circulando na internet e na rede social e também no WhatsApp, de uma mãe que perdeu o filho, um menino de 17, 18 anos matou o seu filho, e ela chegou diante de muitas câmeras da imprensa brasileira e disse, não, eu te perdoo porque eu tenho Cristo no coração. Ela conseguiu liberar perdão porque ela tinha Jesus. Aí parte para a questão espiritual. Ter Jesus, palavra de Deus, o senhor vê que é o único meio, o meio que se tem para qualquer pessoa que passe por uma situação dessa alcançar
a alcançar a questão do perdão ou liberar o perdão? Sem dúvida nenhuma, porque você olhar para uma situação como essa, eu assisti esse vídeo inclusive, e pude, vou ser bem sincero, eu chorei diante desse vídeo por ver como essa mãe, né, demonstrando uma vida cristã, uma comunhão com Deus extraordinária, porque você imagina você chegar diante da pessoa que lhe causou um dano irreparável, né? Isso é fora de questão, é um dano irreparável. Coisas materiais não se compara a isso, né? Você chegar diante de uma pessoa que tirou, né, a vida do seu próprio filho. Precisa, irmão Obadias, dentro dessa pergunta que você me fez, precisa ter muita graça de Deus, ter muita intimidade com Deus, ter muito Cristo na vida para conseguir liberar esse tipo de perdão. Agora, essa questão do perdão, ela é tão interessante, tão tremenda, que talvez a gente consiga ligar esse texto que está em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, quando Jesus está falando a respeito da oferta, e ele diz: se chegares diante do altar trazendo a sua oferta, e ao chegar no altar te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, veja que não é você ter alguma coisa contra ele, é ele ter contra você. O que você deve fazer? Deixar a sua oferta no altar e ir lá reconciliar com ele. Então veja bem, pedir perdão por uma coisa que a gente fez, que a gente ofendeu alguém, não é fácil, mas é o caminho natural. Agora, você ter que pedir perdão para alguém que lhe ofendeu, reconciliar com ele, entende? Trazer ele para perto de você. Você sabe que você não ofendeu a pessoa, mas a pessoa lhe ofendeu, e você ter que ir lá e reconciliar com ele, pedir perdão para ele, isso é muito complicado. É por isso que eu digo, só a graça de Deus. Eu volto a falar o que falei na minha palavra introdutória. É só com a graça de Deus em algumas situações, porque humanamente falando, não existe possibilidade para essa questão dessa mãe e outros tantos casos que a gente vê, humanamente falando, não existe possibilidade para a pessoa conseguir perdoar. Pastor Renato Cardoso, perdão ainda é o que nós vamos trabalhar e vamos fazer, e vamos estar aqui relatando sempre essa palavra perdão, ela vai ecoar sempre aqui no nosso programa hoje. Perdoar significa conviver ou aprender a conviver com as pessoas, que o ser humano em si só, nós é difícil, nós somos animais difíceis de convivências, né? É difícil, cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito de ser. Conviver, perdoar, é sinônimo de conviver, aprender a conviver juntos? Essa situação do perdão, ela é tão complexa que você vai pegar o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele é tão cauteloso que só em uma delas ele fala sobre perdão, em Colossenses 1:14. Então, tamanha é a dificuldade, dependendo do contexto. Você já fez uma colocação aqui sobre uma mãe, e eu acho que o princípio do cristianismo na questão do perdão, né, nós temos a pessoa de Cristo, que ele perdoa qualquer tipo de situação. E aí, nesta questão, nós não temos autoridade para condenar. Isso sim. Nenhum cristão em sã consciência, ele pode condenar qualquer pessoa, por mais o ato seja o que a aparência nos olhos possa ser o pior que possa existir. Nós não temos essa capacidade de condenar e não temos nenhuma, vamos dizer assim, princípio bíblico para nós tentar condenar, mesmo que nós sejamos ofendidos em qualquer situação. Agora, a questão do perdão em si, no contexto social, ela depende da situação de cada um, né, que você vai conviver. O pastor Valdecir Bruno citou um texto, nós temos um texto também em Mateus, que Jesus Cristo vai falar sobre o perdão, e ele diz, né, lá em 18:15, ele diz, ele fala aqui, ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Entre ti e ele, só se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois,
para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmado. E se não escutar, dize-o à igreja e considere como gentil e publicano. Ele está dizendo, olha, vocês vão lá, fazem de tudo para perdoar. Mas espera aí, se ele não quer, você leva mais um para ter testemunho. Mas depois tem as tentativas, né? Claro. Tem as tentativas. Tu vai primeiro, tu vai segundo, tem as tentativas. Mas como é tão complexo que ele usa para te levar mais uma testemunha, porque depende também da situação, do que a outra pessoa está pensando sobre esse perdão, qual é o tipo de proveito que ela pode tirar com esse perdão, e nós temos que ir puro, e, que tanto a outra pessoa como nós, mas só que a gente não conhece a reação da outra pessoa. E aí o que Jesus diz? Tu leva mais um. E depois de tu levar mais um, tu apresenta o fato perante a igreja, para isentar aquele que realmente está com o coração puro e quer perdoar. Porque existe um outro lado. Tu não sabe qual é a intenção da outra pessoa, ou qual é o tipo de proveito que ele quer tirar da situação. Pois é, então já vamos levantar aqui o pastor Luiz André Cercal, o pastor Valdecir Bruno e Renato. Pastor Renato, eu vou levantar aqui a questão da nossa irmã, vou abrir o WhatsApp agora aqui, que a irmã mandou ontem. Exatamente tendo essa dúvida, tendo essa dificuldade, está nesse aqui, 9813.000 é o WhatsApp. Ela perguntou o seguinte, pastor Valdecir Bruno e pastor Cercal, você já começa a debater isso aqui e responder para nossa irmã. Eu acho que não vai ter dificuldade. 2 pessoas estão brigadas e não querem se perdoar. Estão brigadas e não querem se perdoar. Se uma delas morrer, nesse caso eu vou colocar as 2 que não quer se perdoar. Mas a gente pode colocar o exemplo que uma perdoa, mas a outra não quer liberar o perdão. Se uma dessas morrer, para onde é que vai? Tem salvação? Esse é o questionamento da nossa irmã aqui. A pergunta da irmã é muito oportuna. E eu quero respondê-la dentro das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, ela recomenda que o cristão, ele perdoe a pessoa que ele ofende. Jesus ensinou no Pai Nosso que nós devemos perdoar quem nos ofende, assim como o Pai nos perdoa. Capítulo 1 de Isaías e verso 18 diz assim: vinde e ouvi-me, ainda que os vossos pecados sejam negros como escarlate, ele se tornará branco como a lã. Ainda que ele seja vermelho como o carmesim, ele se tornará puro como a branca lã. Então Jesus em todo o tempo, ele fala do perdão de uma forma forte, decisiva. O companheiro foi muito oportuno quando citou Mateus 18, mas Jesus foi muito mais enfático e forte em Lucas 17. Ele, citando a mesma palavra, Lucas fala o seguinte, e eu quero ler para vocês. Olha o que diz Lucas 17, para responder também à pergunta da irmã. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-me, então perdoa-lhe, disse Jesus. Jesus, ele, mais do que ninguém, sabia que para o homem ir para o céu, o ser humano ir para o céu, ele necessitava do perdão. Cristianismo é perdoar. Se esses 2 irmãos, se forem cristãos, crentes em Jesus Cristo, e eles se envolverem em um conflito, e um ofender o outro, e não liberarem perdão, por dentro da palavra de Deus, eu desconheço qualquer caminho para eles diante do Senhor. Eles precisam se arrepender, pedir perdão para que eles possam obter a salvação, porque senão a salvação deles está comprometida. Porque se eles receberam o perdão de Jesus e pecam todo dia e são perdoados, o que é feito daquela parábola? Que o cidadão devia para um senhor e foi pedir clemência. E disse ele, perdoa a minha dívida. E ele, então, o que falou? Eu perdoo a sua dívida. Vá para a sua casa, está perdoado. Na mesma hora que ele sai dali, perdoado a sua dívida, ele encontra no caminho um que lhe devia. Quando ele encontrou um que lhe devia, o que lhe devia disse, eu perdoa a minha dívida. Não, eu não lhe perdoo. Se você não pagar, vou te mandar para a cadeia. E espancou o indivíduo. Alguém que viu veio correndo falar para o juiz que ele havia perdoado. O senhor não acabou de perdoar uma pessoa que lhe devia? Sim, acabei de perdoar. Por quê? Porque ele agora
foi solicitado para perdoar uma dívida de um credor e ele espanca o credor na rua. Sabe o que o juiz diz? Manda eles virem aqui de volta, que eu quero tratar com ele. E a Bíblia diz que esse cidadão foi para a prisão, até pagar o último centil, não saía de lá. Então a questão de perdão na Bíblia é muito séria. Eu prefiro optar por um coração que trabalhe na questão de perdoar, para que também eu seja perdoado e a salvação em Cristo seja garantida. Pastor Valdecir, segura rapidamente aí, eu vou para o intervalo, rápido, hein, produção? Rápido esse intervalo, eu volto na sequência, quero ouvir o pastor Valdecir Bruno dando a sua opinião sobre essa questão que a nossa irmã levantou. Eu volto já, é rapidinho, viu? Volto já. Eu quero louvar a Deus por esse momento que Ele me concede de poder estar aqui na RCR TV, canal 5 da NET, e desejar a todos os nossos telespectadores um Feliz Natal. E que Jesus Cristo, sobretudo, possa estar na sua vida e na sua família. Que este Jesus que tem em nós transmitido amor, paz, segurança, tem salvado a nossa alma, possa sobretudo abençoar a sua vida, não venha faltar paz no seu lar, porque Jesus realmente, Ele é o doador da paz. E que neste Natal você não esteja somente se confraternizando com família, mas sobretudo lembrando que na sua vida deve gratidão a Deus por esse momento aonde Jesus, não só nesse momento, mas que em especial, quando é comemorado este dia, você possa ser grato a Deus e pela vida que Deus te proporcionou. Portanto, eu, pastor Roberto Orweiler, vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui de Criciúma, quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. E que Deus, sobretudo, vos abençoe e faça prosperar os vossos caminhos. Ei, garotada de Criciúma e região! Venham participar conosco do Congresso Infantil Um Mar de Aventuras. Tema: Não tenham medo. Data: 13 e 14 de dezembro, das 13 às 17 horas. Venham, criançada! Terá fantoche, teatro, coral infantil, brincadeiras, várias apresentações e lanche. Realização: Igreja Assembleia de Deus de Criciúma. A Igreja Assembleia de Deus de Criciúma comunica através das ondas do rádio. Sintonize na Rádio Vertical FM 97,7 de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, o programa Mensageiros da Última Hora. Informações, música, palavra de Deus, oração da fé e muito mais. Aos domingos, das 11 ao meio-dia, programa Assembleia de Deus em Ação. Agenda, informações e o melhor da programação. Das 12 às 13 horas, aos domingos, programa Escola Dominical em Foco. Rádio Vertical FM 97,7, a número 1 do povo cristão. Nosso debate está muito bom aqui, pastor Luiz André Cercal, pastor Valdecir Bruno e também pastor Renato Cardoso, hoje aqui no nosso Direto ao Ponto, que estamos tratando a questão do perdão. Perdoar é esquecer? Pastor, em cima daquela colocação da nossa querida irmã que perguntou e também do que o pastor colocou para a gente aqui, respondendo direto ao ponto, a sua opinião em relação a isso. O pastor Cercal foi muito feliz na colocação e eu creio que praticamente esclareceu a questão ali do destino da pessoa que não perdoa. Mas eu quero só acrescentar, pastor Cercal, o céu, a gente sabe que o céu é um lugar destinado a pessoas perdoadas, tá? Pessoas que foram perdoadas por Deus. Aí quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, eu até anotei aqui, Jesus está falando exatamente sobre isso. Ele disse assim, ó: se perdoares aos homens
as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Mas por outro lado, ele disse assim, ó, se porém não perdoares aos homens as vossas ofensas ou as suas ofensas, nem tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso quer dizer o quê? Se eu não consigo perdoar o meu irmão, o meu semelhante, automaticamente eu também estarei isento do perdão de Deus para a minha vida. E outra coisa, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, se não me foge a memória, que enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, enquanto depender de mim, independente se o outro lado vai querer me perdoar ou se vai querer aceitar o meu perdão, independente do que aconteça do outro lado, eu preciso entender que enquanto estiver em mim, eu preciso perdoar, viver perdoando e também pedindo perdão, porque a gente é ser humano e constantemente a gente pode cometer erros e falhas uns para com os outros. Então, dentro dessa questão, eu vejo que o perdão para a salvação, ele é fundamental. Não existe salvação se não houver perdão. É um critério que pesa. É um critério que pesa. Não tem como. Podemos viver sem perdão, pastor? A nossa salvação está no perdão, né? Porque Cristo, claro, ele cumpre esse papel, né? Tanto que o texto que eu iniciei, eu vou mais uma vez voltar na introdução, quando os escribas viram Cristo perdoando o pecado, eles dizem, mas quem pode perdoar? Como dizendo, olha, nós não temos condições de perdoar. Só quem pode perdoar pecado é Cristo. Então, essa liberação do perdão passa pela transformação em Cristo. Porque o ser humano em si, pela própria natureza caída, ele pode falar da boca para fora. Agora, você tem que liberar lá no seu íntimo, você tem que ter contrito, derramar a lágrima, realmente mostrar na sua postura e nas suas atitudes essa transformação. Até porque quem vai condenar e julgar e quem vai salvar ou não é nós. Nós somos simplesmente um instrumento para dar testemunho de Cristo aqui na terra, entende? Então, esta questão aí do perdão em si, é claro que dentro da igreja, é claro que no princípio, até se a pessoa está realmente vivendo uma experiência espiritual em plena comunhão com Deus, eu acredito que não existe problema nenhum. Tu vai encontrar uma facilidade, porque aquele que está bem próximo e está numa espiritualidade maior, esse ele vai ter muita facilidade. O problema é do outro lado, que a gente não conhece. Do dano, de repente a ofensa foi grande, uma ofensa grande. Independente do dano, estando próximo de Deus é mais fácil. Aqui, nós temos que ver assim, perdoar não quer dizer que tu tem que conviver diariamente com a pessoa. Não quer dizer que a pessoa ela tem que fazer parte do teu círculo social. Quer dizer, nesse sentido, tu estás fazendo tudo isso, nós temos que ter uma visão isso. Não é porque a nossa natureza é capaz de fazer isso. Uhum. Nós só fizemos tudo isso por Cristo. Então, quer dizer, se tu tem uma transformação, tu abdica de muita coisa por Cristo. Então, tu abdica até de ser ofendido, ser perseguido, ser maltratado em função de Cristo. Mas aí o perdoar é esquecer. A pergunta é uma interrogação. Perdoar é esquecer? Ou, eu acho que não é esquecer, a pessoa vai conviver com isso o resto da vida. Eu acho que não tem como, eu esqueci porque eu esqueci do que o irmão fez comigo e fechar a vista, fazer vista, não lembro, não, acho que isso não. Eu até li um livro do pastor Alain Brizotti, que ele dizia que teve com a gente aqui, perdoar é você lembrar, mas lembrar sem mágoa. Ele está errado? Não, aí ele está certo. Por quê? Porque na realidade se tu guarda mágoa vai fazer mal até para ti. Uhum. O teu psicológico. A ofensa tu vai carregar ou vai... As atitudes não tem mais, meu filho. Tu vai lembrar. Toda atitude que tu faz, nós não condenemos a pessoa. Tem que ver só, eu tenho aqui o pastor Cercal na minha frente. Contra a pessoa do pastor Cercal eu não tenho nada, ele é um ser humano. Agora, se ele tem atitude que vai contrária a mim, a atitude dele vai ser condenável. Uhum. Ah, mas ele já fez. Mas a atitude que ele fez no passado foi condenável naquela época. Agora, eu não posso levar isso para dentro de mim, porque isso vai me tirar a espiritualidade, isso vai me tirar a comunhão com Deus, isso vai me fazer mal no dia a dia. E é claro que às vezes, né, o inimigo, ele vai querer que tu carregue isso contigo. Uhum. Até vai usar estratégias para tentar fazer que tu tire, eu lembre disso. Agora, como tu falasse, nós não vamos esquecer a atitude da pessoa não, porque nós temos memória, agora nós não podemos levar isso para frente. Essa questão de perdoar e não esquecer digamos assim, perdoar é esquecer,
É uma questão bem complicada. Se você for analisar profundamente isso aí, é bem complicado. Você vai olhar na oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Ele disse uma palavra ali que é tremenda. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. E como nós perdoamos? E aí? Como é que nós perdoamos? Aí vem aquela questão, eu perdoo, mas não esqueço. Tá, Deus vai nos perdoar assim como nós perdoamos. Eu perdoo, mas não fala mais comigo. Deus vai me perdoar assim como eu estou perdoando. Agora você imagine eu dizer assim, ó, eu te perdoo, mas a partir de hoje você não conversa mais comigo, a partir de hoje tu não fala mais comigo, se puder evitar... Pois é, que perdão é esse? Que perdão. E aí quando eu chegar diante de Deus, será que Deus vai dizer assim para mim? Não, como você perdoou o cercal que lhe ofendeu, só uma suposição, um exemplo, como você perdoou o cercal e você não esqueceu, eu também vou te perdoar, só que eu vou dizer uma coisa para ti.